Olá, gente, começando o nosso Band Empresarial e hoje a gente começa de maneira bastante interessante porque eu fui cobrir no The Latvian, lá na Baía Marina, o CEO Forum 2023 promovido pela Anshan. Foi muito bacana e olhe como aconteceu. Autoconsciência, empatia, integridade e comprometimento com o desenvolvimento de pessoas. Conceitos fundamentais para implantar no mundo corporativo. O que a gente faz hoje há uma diferença enorme em relação ao que o pessoal pensa que deve ser a liderança no futuro. Eu acho que essa foi a principal mensagem. A gente hoje está acostumado a liderar de uma forma, mas as pessoas que estão sendo lideradas querem outro tipo de gestão, muito mais humana, muito mais diversa, muito mais inclusiva. Eu acho que é isso que para mim ficou a grande mensagem daqui e com certeza levarei para minhas empresas. Reunindo mais de 70 executivos da região da Bahia, abordou o tema liderança consciente. O novo modelo de gestão busca unir aspectos como propósito, transparência, responsabilidade, inovação, visão a longo prazo e valorização do time. Nós realizamos hoje aqui em Salvador o nosso CEO Forum 2023, que é o principal encontro empresarial da Anshan, que acontece há quase 20 anos e que reúne lideranças empresariais para discutir questões que são desafios de quem exerce a liderança. Esse ano o tema foi a liderança consciente. Acho que as nossas considerações e conclusões desse encontro é que há uma transição na liderança que tem valorizado mais habilidades relacionadas à criatividade, à inovação, à capacidade de adaptação e à agilidade. Esse conjunto de atributos é um conjunto muito importante para liderança do futuro, que vai ter que lidar com desafios e mudanças muito complexas, muito rápidas e muito disruptivas. De acordo com a líder regional da Anshan, uma liderança consciente tem como prioridade criar uma cultura organizacional mais inclusiva. Trazer um tema como liderança consciente é pensar que o futuro já é presente. Ter a consciência que os resultados das empresas não são mais mensurados apenas por números, mas também na transformação que nós causamos para os nossos colaboradores, para toda a comunidade. E essa transformação genuinamente tem que acontecer de dentro para fora. Então o líder precisa sentar nessa cadeira, assumir a responsabilidade de gerar transformação e ser consciente de forma transversal, analisar meio ambiente, analisar transformação de forma genuína com impacto na sociedade, mas acima de tudo com governança e transparência, assumindo sua responsabilidade no processo. Segundo pesquisa da Anshan Brasil, mais da metade dos executivos brasileiros acreditam que a prioridade para a liderança do futuro é o desenvolvimento de pessoas. Inovação é fazer funcionar. A gente está discutindo aqui sobre novas tecnologias, inteligência artificial, mas no final do dia é sobre pessoas, né? Como é que a gente vai manter a empregabilidade de pessoas para fazer com que a tecnologia seja produtiva para o trabalho e também para a vida pessoal. Você como jornalista, as pessoas que estão assistindo a gente, tem um outro ponto que não precisa a inovação ser complexa, senão as pessoas não usam. Tem questão de utilidade e não precisa ser aspiracional, pode ser simples e que funcione. Então eu espero que, na verdade, esse futuro da liderança consciente esteja no passado, considerando que os movimentos sociais já falaram há muito tempo sobre olhar para a pessoa. O encontro nasceu em 2004 como uma plataforma de ideias para empresas associadas. Ao longo dos anos, se transformou no maior e mais potente encontro de líderes da Anshan Brasil. A Anshan é a Câmara Americana de Comércio, uma entidade que está no Brasil há mais de 100 anos. Tem hoje 3.500 empresas em todo o país, é a maior entidade multissetorial do setor empresarial, reúne setores do agro, da indústria, dos serviços, do varejo, que nos dá uma diversidade muito grande de pontos de vistas e de interesse e que tem como missão contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, ajudar nas conexões entre as empresas e também, como se trata de uma Câmara Americana, também fortalecer a relação entre Brasil e Estados Unidos, que é o nosso principal parceiro econômico comercial. Que bacana, hein, gente? Pessoal de peso que participou desse CEO Fórum.
E teve outro evento também maravilhoso que aconteceu na Paraíba, que foi o Nordeste Export 2023, onde reuniu empresários, autoridades para conversar sobre a questão empresarial envolvendo logística, a parte infraestrutural e outras mais. Vejam aí que foi bem interessante também. A decoração junina, que teve cidade cenográfica e artesanato, deu as boas-vindas aos participantes do Nordeste Export. A abertura do Fórum Regional reuniu empresários, investidores, representantes do setor portuário, ministros, representantes do governo federal, governo da Paraíba e de outros estados. O objetivo foi discutir investimentos e desenvolvimento do setor portuário do Nordeste. O destaque do fórum, que foi realizado no Centro de Convenções em João Pessoa, foi o Porto de Cabedelo, anfitrião do evento. A gente tem um privilégio de, como presidente do Porto de Cabedelo, da Companhia Docas da Paraíba, sediar, anfitriar esse importante e impactante evento. Tivemos aqui o maior número de ministros de todas as versões já existentes do Brasil Expo nas suas regiões. Cabedelo, nesse momento, é o porto da vez. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade para trazer investimento, para trazer empresas que têm hoje total disposição para alavancar o porto. E alavancando o porto, a gente vai alavancar a economia, a gente vai trazer geração de emprego, geração de renda. A gente vai conseguir transformar uma cidade que tem um potencial gigantesco. Os organizadores do Nordeste Expo apontam que um fórum como esse abre possibilidades de investimentos em várias áreas do setor portuário. Uma delas são as energias renováveis, a exemplo da energia solar e eólica, que existem em abundância na região Nordeste. Eles também esperam investimento no setor de infraestrutura dos portos. Esse setor, segundo os organizadores, ainda enfrenta dificuldade. A infraestrutura portuária hoje, ela consegue suprir e atender a demanda do Brasil, mas o acesso aos portos, esse não evoluiu. Seja o acesso marítimo, que são as dragagens, como vai ter aqui em Cabedelo dragagem, já teve, seja o acesso ferroviário, que praticamente inexiste no Nordeste, e seja o acesso rodoviário, que é a precariedade de nossas rodovias. Aqui a gente reúne todo o setor para ver que de forma podemos modernizar mais ainda os portos do Nordeste, trazer mais investimentos, fazer com que a inovação ela se torne uma realidade, aproveitar a indústria do hidrogênio verde, cuja região do Nordeste tem um potencial enorme e que vai ser um dos grandes produtores de hidrogênio verde, que é essa nova commodity brasileira, nessa visão da transição energética. A coordenadora nacional do trabalho portuário e aeroviário, Flávia Oliveira, também falou da importância do fórum. Que haja uma troca, uma interação entre os empresários, as pessoas que atuam com a realidade do trabalho portuário e também entendam um pouquinho qual é a posição da magistratura, do Ministério Público e que possam, inclusive, colocar as suas demandas para que sejam analisadas com conhecimento de caso. Quando o evento traz a magistratura para perto do porto, como teve uma visita ontem ao porto, e discute os temas mais difíceis, eu acho que isso a sociedade tem a ganhar com isso. O Código Civil fala que nós temos que saber quais as consequências das nossas decisões. Eu só vou saber as consequências se eu souber a quem eu estou julgando. E é um setor muito especial, com várias leis diferentes, e é uma característica que a gente vai aprendendo dia a dia, cada encontro, trocando informações, fazendo visitas aqui, esse é o Porto Cabedelo que tivemos aqui, entendendo como é que são feitas as operações portuárias, para quando chegarem os processos aí no Tribunal Superior do Trabalho, nós possamos julgar da melhor forma possível. A responsabilidade de decidir questões complexas exige que nós possamos conhecer a realidade, porque o direito é produzido e muitas vezes na sua aplicação prática surgem uma série de dificuldades, e conhecer a realidade, ouvir os atores sociais e econômicos envolvidos nos permite produzir uma decisão mais próxima do que seja o ideal. Depois da abertura do evento, foi lançado um livro sobre Aloísio Sobreira. Ele é o presidente do Conselho do Nordeste Export. Fizeram esse livro em homenagem, só tenho a agradecer isso. E ele conta um pouquinho da minha história, que é uma história de desafios, onde eu sempre busquei ultrapassar os desafios e nunca renegar. Por isso é que eu fui aprendendo, estou aprendendo até hoje. A noite de abertura do fórum terminou do jeito que o nordestino gosta, com muito forró. Capilé fez a animação.
E vamos falar hoje de um tema extremamente importante, chamado engenharia. Essa magnitude que envolve esse nome é alguma coisa fantástica. Tudo talvez que a gente participa, usa, utiliza, com certeza tem um pouco de engenharia em cima disso. E aí tem pessoas dedicadas a esse trabalho e de maneira, inclusive, voluntária. E é isso que a gente vai conversar aqui sobre a Academia de Engenharia da Bahia com dois amigos antigos, doutor Aldo Matos e meu querido amigo Claudemiro. Prazer estar com vocês aqui no nosso Band Empresarial. Muito obrigado, Azevedo. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite por nos abrir esse espaço aqui. Prazer muito grande, Azevedo, estar aqui com você, o carinho muito grande que tenho, você sabe disso, desde seu pai, que era uma pessoa maravilhosa, e fico muito feliz, estamos aqui para batermos um papo e conscientizarmos a sociedade na medida do possível, que é o que nós estamos buscando dentro da academia. Perfeito. Aldo, você está como presidente da Academia de Engenharia da Bahia. Me diga aí, quando nasceu isso, que ideia foi essa, quem é que participa? Como a gente brinca muito fazendo aquela analogia, onde vive, de que se alimenta, né? A Academia de Engenharia da Bahia foi fundada em 2019. Ela surgiu, o germen dela nasceu no CREA, na época o presidente era o professor Luiz Edmundo, o conhecido Luizão. Luizão, que nosso é querido amigo Luizão, um abraço bem forte para ele e para Paulo Bugo, Paulo Cetinha. E lá foi reunido um grupo inicial de 23 membros, que são os acadêmicos fundadores, e a diretoria tem um mandato trienal. O primeiro triênio, o presidente foi o professor Laranjeiras, Antônio Carlos Laranjeiras, um conhecido engenheiro do mundo dos projetos estruturais em estruturas de concreto, e eu assumi agora em 1º de janeiro, eu sou o segundo presidente. Então é uma academia nova, é uma academia que tem pouco mais de 3 anos de fundada. A Bahia já merecia ter uma academia de engenharia há muito mais tempo, porque é um estado que revelou muitos engenheiros, muitas construtoras, muitos projetos, mas não tínhamos essa entidade. Ela agora foi criada e ela tem por finalidade debater os principais assuntos ligados à engenharia da atualidade no estado, ser uma entidade de consulta das esferas pública e privada, opinar sobre o ensino da engenharia e também homenagear engenheiros, construtoras e projetos que mereçam esse tipo de elogio. E aí eu falei a questão do voluntarismo, porque não tem fim lucrativo, ou seja, a academia nasce com um propósito claro de, digamos assim, evolução dessa engenharia que a gente tanto fala aqui. E aí, repito, ou seja, não existe um fim lucrativo e aí, de alguma forma, como vocês acessam esses projetos é por demanda que venha, seja do ente público, do ente privado, ou vocês também, de alguma forma, Aldo, provocam? Você vê alguma coisa que você diz assim, não, esse aí merece que a gente se debruce? Bom, isso acontece das duas maneiras. Existe a forma espontânea da academia se envolver nesses assuntos. Um deles, por exemplo, foi a questão da ponte de Itaparica. Perfeito. Nós fizemos uma visita à concessionária da ponte, nós tivemos acesso a apresentações que eles fizeram e opinamos sobre esse projeto. Nós pedimos alguns esclarecimentos e, inclusive, mostramos algumas sugestões, porque a academia não faz projeto. A academia não é uma empresa de consultoria. Perfeito. É uma entidade sem fins lucrativos que reúne notáveis para conhecer e opinar. E temos também convites, como, por exemplo, estava aqui sendo entrevistado o senador Walter Pinheiro, que nos convidou agora para ir lá conhecer o Cimatec. E aí nós iremos fazer essa visita. É um lugar maravilhoso e abro aqui para qualquer pessoa sempre isso. Vai lá, visite o Senai Cimatec, tem muita coisa bacana de grão de arroz como está sendo feito, até uma robótica de computador da inteligência artificial. Isso é maravilhoso. Mas, Aldo, tocando nesse ponto aí que você falou de maneira que não tem jeito da gente não ser provocado. A ponte Salvador-Itaparica. Outra vez eu estava vendo uma propaganda aí do partido concorrente ao do governo, e ele dizia, nossa, mas a ponte era para ficar pronta em 2013, lá se vão 10 anos que era para ficar pronta e tal, e tal. Ah, mas tem isso, tem aquilo, entra calado, entra isso, entra aquilo. Sai, não sai,
tem procedência, precisa ser revisto o projeto que está aí hoje? Qual foi o fulcro do resultado do estudo da academia? Azevedo, para responder isso, primeiro eu queria fazer aqui um parêntese para explicar o seguinte. A academia não é associação patronal, não pertence ao governo, não é da universidade, não é só de professores, ela não tem qualquer envolvimento político partidário. Então, é uma entidade absolutamente neutra. E isso é bom porque ela transita com independência por todos os lados. Com relação à ponte, nós pegamos o projeto atual, o projeto na sua versão mais recente, a última. Nós temos uma comissão, a academia tem 4 comissões, uma de ensino da engenharia, uma de transporte, infraestrutura e logística, que é essa que apreciou o projeto da ponte, uma de construção civil e uma de recursos naturais. Quero falar depois sobre essa de ensino, viu? Tá certo. Muito sobre esse tema. Isso aí, o colega Claudemir aqui pode opinar bem. E aí, então, essa comissão de transporte, infraestrutura e logística foi se debruçar sobre o projeto atual. E aí nós apresentamos algumas sugestões, tá? Não são imposições, obviamente, não é um projeto completo, porque não somos projetistas, são, digamos assim, provocações. Tá? Perfeito. Uma dessas provocações tem a ver, eu gosto muito desse termo que o professor Laranjeiras utiliza, o ponto de engaste dela no lado de Salvador. Porque o projeto atual prevê o início da ponte em Água de Meninos, né, na saída da Via Expressa, e por ali a ponte começaria fazendo um arco e depois seguindo em linha reta. A nossa comissão, que tem várias pessoas do ramo e que debateu bastante o assunto. Pode convidar pessoas para, junto da academia e dos membros da academia, fazer estudos? Sim. Pode. Né? Inclusive, nós temos essas não figuras... exclusivos das pessoas que lá estão. Nós temos essas figuras dos auxiliares técnicos. Perfeito. Pessoas de mercado, de universidade, de empresa, jornalistas, não precisa necessariamente ser engenheiro, que participaram. E a nossa proposição é que o ponto de início da ponte seja lá na Península Itapajipana. Por que essa diferença? Porque reduz o comprimento da ponte em cerca de 2 quilômetros. Opa! Tá? Ela tem 12,2 quilômetros no projeto atual, ela teria um pouquinho mais de 10 quilômetros. Reduz isso, você não teria esse arco que fica em frente ali à Cidade Baixa, ela entraria direto em Itapajipe. E aí existem outros componentes, que é injetar uma seiva nova naquela região ali Itapajipana. Itapajipana, que pode ser um indutor de mercado imobiliário, que pode ter ali esse projeto. Ele faz isso para me provocar, viu, gente? Apresentamos. Tem um aterro, como se fosse o aterro do Flamengo, um aterro ali que gera parque, que gera locais de lazer, valoriza aqueles empreendimentos e pode ser um vetor de indução disso. Além disso... Outro ponto é a questão viária. Os nossos estudos, a ponte mostrou lá o estudo de fluxo, mostrando a quantidade de passageiro ao longo dos anos, e eles acham que o estudo deles mostra que a via expressa é capaz de dar vazão a esse fluxo. O nosso estudo mostrou que seria interessante interligar melhor com a Gal Costa, com a 29 de março e com a BR. Dando maior fluxo e mais opções de saída. Sem precisar entrar ali por aquela região portuária, aquela região de Água de Meninos e tudo. Então, essa nossa ideia, quem vem de Itaparica, salta ali em Itapajipe, pega um viaduto chamado Madragoa e ali tem um outro viaduto de Lobato e ele já sai lá na frente, permitindo uma evacuação mais rápida. E isso melhora também o acesso dessa grande população ali da região de Cajazeiras, que não precisa ir até Água de Meninos, eles já saem por ali. Azevedo, importante também... 2 minutinhos, Claudemiro, que a gente vai para um rápido break e a gente volta com você, que eu quero que você também fale sobre a sua opinião sobre isso, o que você viu da sua ótica, e também, que é um ponto citado aí pelo Aldo, que era a questão
da engenharia do ponto de vista da qualificação do seu profissional da educação. A gente vai para um rápido break e volta já já. Eu sou Azevedo Filho, aqui é o Band Empresarial, fique com a gente. Pois é, minha gente, não falei que era rápido? Estamos de volta aqui com o nosso Band Empresarial na querida Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. Fique com a gente que a gente vai estar aqui conversando de novo nesse segundo bloco com os nossos amigos Aldo e Claudemiro, que são da Academia de Engenharia da Bahia. Estamos aqui falando alguns assuntos, falamos de ponte já, falamos do empreendedorismo disso aí, que eles estão fazendo de maneira bem bacana, sem fins lucrativos. Mas aí a gente entra num tema que é o tema da educação do engenheiro. E aí eu falo e pergunto a você, Claudemiro, como está esse processo? Como é que é o nosso engenheiro em relação aos demais? Aldo aí viaja o mundo, você também. Como é que nós estamos situados nisso? A academia criou um grupo, né, um dos grupos, e nós temos vários educadores dentro da academia. Pertence à academia, o professor Luizão, o professor Adailton, vários educadores que ensinam nas escolas de engenharia da Bahia. Então foi feita uma avaliação, nos preocupamos muito mais com o ensino da engenharia na Bahia. Perfeito. Não expandimos para Brasil nem para nada. Está havendo, o que se sente é uma reclamação muito grande do mercado da falta de capacidade do que tem saído os novos profissionais. Perfeito. E isso é uma realidade constatada nesse processo que foi feito na academia. Mas por quê? Se aqui é um celeiro e sempre foi conhecido de engenheiros de excelência. E aí eu faço uma referência, inclusive, ao meu próprio pai, que sempre amou estudar e fez tudo com muito premial. Infelizmente, Azevedo, nós temos visto e temos consciência de que, efetivamente, há uma queda na qualidade do ensino. O profissional hoje, pelas próprias circunstâncias, com os novos processos, com ensinos à distância, com vários aspectos que tem se tentado evoluir, mas tem trazido alguns prejuízos. Nós precisamos reavaliar esse lado do ensino, perfeito, da engenharia na Bahia. É imprescindível isso. E dentro da academia há uma conscientização muito grande sobre isso. E o que está sendo feito para poder a academia propiciar e ajudar nesse processo? Esse é o aspecto que a diretoria está buscando também, da mesma forma que houve a procura à academia para que se colocasse do que houve sobre a ponte, está começando a ver sobre o ensino. Então, isso também é um olhar bastante interessante. Na academia, se olha essa questão também financeira, da viabilidade deste projeto ou não, unicamente do ponto de vista da obra técnica? Nós olhamos a viabilidade também. Nós fizemos, coisa de um mês e meio atrás, um debate na Capitania dos Portos, ali no 2º Distrito Naval, sobre a economia da Bahia de Todos os Santos, porém com um olhar de engenharia. Quais são os projetos estruturantes que podem gerar economia, negócios na Bahia de Todos os Santos. Porque a gente fala assim, a ponte é apenas um elemento. Você pode ter uma interligação costeira, você pode ter incentivo para maricultura, para marinas, para eventos esportivos, para estaleiro, para ter comunicação marítima para outros pontos da ilha. Então lá nós debatemos com a Marinha, com o presidente do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, Dr. Joaci Góes. Tínhamos também o presidente do World Watch Institute, que estava olhando isso, e quem foi inclusive o criador dessa ideia de Salvador ser a capital, a Bahia de Todos os Santos ser a capital da Amazônia Azul. Aquilo ali, Azevedo, a Bahia de Todos os Santos tem 1.200 quilômetros quadrados. Ela é mais do que o dobro de Singapura. É inacreditável. Inacreditável. Imagine isso aí, rapaz. Não, e lugares lindos, maravilhosos, a exploração que pode gerar isso. E de uma cidade costeira como Salvador é extremamente turística. O que você pode ser explorado de águas calmas, de águas cálidas, e aí vem um ponto que você perguntou que eu complementaria em relação ao lado financeiro. O estudo da ponte, por exemplo, ele demonstra o seguinte, que você reduz a extensão, mas você tem um investimento para alavancar toda a península, que é uma das áreas mais lindas
que Salvador tem. E imagine, hoje nós temos um exemplo de Camboriú, que fez... esse tipo de aterros seriam feitos na parte da península para que se tornasse aquela região ali com o Irmã Dulce, com o Bonfim, com toda aquela área, é lindíssima, poderia... E nós sabemos que o grande... Mas aí se dá, eu acho que a gente vive eternamente com essa eterna discussão, né? Até me desculpando da redundância, né? Mas o que acontece muito é que quando você vai mexer no negócio desse, aí vem a ideia, não discordando, mas não tendo que ser eternamente contra, do ambientalista, do que está ali envolvendo e tudo mais que envolve quando você faz uma intervenção como essa. Mas se você faz com cuidado, com técnica, com empreendedorismo, tendo uma academia como de vocês do lado, trazendo contribuição, querendo contribuir, porque, veja, o ato não é dizer não. O ato não é da gente querer fazer alguma coisa que não gere sustentabilidade, ninguém pode mais viver sem isso. Os fundings vêm em função disso, né? Então, por que a gente não pega e faz essa mesa onde toda lá disciplinar, multidisciplinar, né? E a gente assim conduza isso de uma maneira mais rápida e com prosseguimento. Então, esse eu acho que é o grande legado que vocês podem vir realmente a dar para o nosso Estado, que vocês podem vir a dar com a capacidade que vocês adquiriram, que é maravilhosa. Esse cara aqui é geofísico, você imagina, advogado geofísico, como é que pode? Então, quero realmente agradecer de pronto que vocês fizessem suas considerações finais em nosso programa, mas que, digo, vamos acompanhar isso de perto, qualquer coisa que vocês precisem, contem aqui com o nosso Band Empresarial, que o empresariado está ávido por pessoas e por técnicas e por projetos que eles possam fazer, de alguma forma, até seus investimentos. Muitos querem isso, a tranquilidade, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, que a gente possa estar abraçando determinados projetos. Muito obrigado, Aldo, muito obrigado, Claudemir. Azevedo, eu só tenho a agradecer a sua simpatia, a sua acolhida aqui no programa, a todo o pessoal da Band, e dizer a você que está nos assistindo, se você quiser conhecer melhor a Academia de Engenharia da Bahia, você será notificado aí dos eventos que nós vamos fazer, das visitas, e se você quiser também nos convidar a abrir aí sua empresa, seja ela uma empresa pública ou privada, a academia tem esse propósito de conhecer e opinar sobre os grandes projetos de engenharia da Bahia, porque a engenharia olha para trás para fazer o estudo pensando no futuro. Obrigado. É importantíssimo isso, Azevedo, eu agradeço também essa atenção de vocês, da Band, e fico muito feliz. A academia, um dos pontos cruciais que nós temos entendido na academia é a importância do planejamento. Infelizmente, nosso país, culturalmente, esqueceu o que é planejamento. Esqueceu o que é planejamento de curto, médio e longo prazo. Eles se pautam, infelizmente, no que é cobrado, nunca num planejamento macro. Política de Estado, isso é imprescindível. A academia sente muita falta disso em todos os segmentos da engenharia. É um dos pontos mais importantes que nós chamamos a atenção dos poderes públicos, sejam eles municipais, estaduais, federais. Essa importância é preciso ser retomada para que a engenharia realmente possa ser eficiente. Perfeito, gente, é isso aí, acabando o nosso Band Empresarial. E aí, planejar, eu falo isso o tempo todo, seja ele em qualquer atividade. Você vai daqui ali, você planeja, você dirá fazer uma ponte, fazer um indutor, fazer um cenário, enfim, tudo. É isso aí, gente, terminando o nosso Band Empresarial, mas terça-feira que vem a gente está de volta. 13h30 aqui na Band, a gente está aqui levando mais informação sobre esse mundo do empreendedorismo. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.